No início de uma nova série, vamos dar os parabéns ao ZX Spectrum, que celebrou o seu 40º aniversário em 2022. O mítico 8 bits de Sir Clive Sinclair foi objeto de uma grande homenagem no Museu Load ZX. Este é o Retro Gamers. Bem-vindos! O ZX Spectrum fez 40 anos. O microcomputador 8 bits mais popular em Portugal, Espanha, Reino Unido foi a obra-prima de Sir Clive Sinclair, que democratizou o acesso à informática doméstica no início da década de 80 do século passado. Neste programa, vamos até ao Museu Load ZX em Cantanhede, onde correram as comemorações com uma série de convidados de luxo. Em estúdio temos André Leão, fundador do Planeta Sinclair e autor do livro Os Programadores Portugueses, lançado no evento. Temos também Libânio Carreiro, um dos mais importantes pioneiros dos videojogos em Portugal. Mais para o final apresentaremos uma entrevista em exclusivo com Clive Townsend, o criador de Saboteur. Parabéns, ZX Spectrum. Para já, vamos à reportagem do evento no Museu Load ZX. Foi a 23 de abril de 1982 que a Sinclair Research lançou no Reino Unido o primeiro modelo daquele que viria a ser o mais vendido microcomputador 8-bit. Também em Portugal e Espanha viria a ser o best-seller e a sua influência estendeu-se a outros territórios, como o Brasil e o leste europeu, através dos seus respectivos colonos. O sonho de Sir Clive Sinclair de produzir um computador acessível para as massas foi o culminar de um processo de inovação tecnológica que começou no ZX80 e ZX81. Mas já durante a década de 70, Sinclair tinha sido também pioneiro nas calculadoras de bolso. Lançado apenas com 16K de memória e depois com 48, o ZX82 mudou de nome para ZX Spectrum, refletindo assim o argumento de ser um micro a cores. Embora isso já não fosse propriamente uma novidade. Aliás, no início da década de 80 existiam dezenas de microcomputadores a disputar a carteira dos potenciais clientes. O Spectrum, apesar das suas limitações, e eram várias, viria a beneficiar de uma superior oferta de jogos, tanto das grandes editoras, como também de uma multidão de programadores independentes. Com um preço mais acessível em época de crise e o arrebatador design de Rick Dickinson, o ZX Spectrum destacou-se. Era absolutamente futurista, bonito e compacto. Um design com continuidade em toda a linha até ao Spectrum Plus 128K de 1985, o último verdadeiro Sinclair. Hoje é um objeto vintage, reverenciado por toda uma comunidade, que continua a produzir centenas de novos jogos, a corrigir e adaptar títulos antigos e, claro, a desenvolver os respectivos emuladores. Também já neste século multiplicaram-se os projetos de hardware moderno inspirados na velha glória. O Spectrum fez 40 anos em 2022, o primeiro aniversário sem o tio Clive entre nós, o que naturalmente reforçou o assinalar da data um pouco por todo o mundo. No entanto, foi em Portugal que se realizou um evento ímpar no panorama internacional. A partir de Cantanhede para o mundo, o Museu Load ZX juntou múltiplas personalidades do mundo Sinclair e também da Timex portuguesa, que fabricou destas máquinas. Durante os 2 dias, 23 e 24 de abril, o Load ZX foi o epicentro do mundo Spectrum. Uma visão de João Ramos, que o fundador e curador do museu conseguiu transformar em realidade. Obviamente um momento muito especial, é um sonho tornado realidade e é mais um passo na afirmação do museu. Eu quero obviamente afirmar o museu internacionalmente e portanto realizar uma conferência internacional, se possível a maior em termos de duração e se possível com o melhor programa, era naturalmente uma maneira de nos afirmarmos. Portanto, é uma satisfação, correu tudo muito bem, não houve problemas técnicos, conseguimos ter as sessões todas. Mas não estou só eu, porque obviamente eu sou a cara visível de uma equipa de gente que podem ser ou voluntários à força, mas são aquelas pessoas que acreditam no sonho. E este projeto é muito isso, este projeto foi um sonho, mas que ninguém conseguia prever isto, ninguém diria que daqui a 2 ou 3 anos estávamos a fazer isto. Portanto, é muito, ok, a gente tem uma visão, tem uma ideia, a gente sabe até onde é que quer chegar e queremos afirmar-nos internacionalmente como o Museu do Spectrum e, portanto, este era mais um passo que era necessário. Houve uma coisa que nos surpreendeu, é que quando eu comecei a fazer os convites aos jogadores, não houve um que me dissesse que não.
Aliás, a resposta foi mais do tipo: eu não posso ir a Portugal, mas como é que eu me posso associar? Vai ser uma mega surpresa, mas ao mesmo tempo, obviamente, acho que toda a gente percebe, é uma grande satisfação porque é um reconhecimento. Tivemos já a conversa com o filho do Clive Sinclair, temos aqui o sobrinho que destacou que foi o maior espólio que ele já viu de coisas da Sinclair. E mesmo assim, ele, na apresentação dele, apresentou um monte de coisas que eu já fiquei com a pulga: como é que eu vou arranjar este tipo de objetos? Os conteúdos deste evento já podem ser vistos no canal YouTube do museu, de onde destacamos as entrevistas com o matemático Steve Vickers, autor da ROM ZX Spectrum, que recordou os desafios científico-tecnológicos da época, revelando alguns truques e pequenas decisões que se tornariam grandes. Destaque também para Crispin Sinclair, filho do gênio, que explicou Sir Sinclair como homem e também como pai de família. Grant Sinclair, o sobrinho, aceitou o convite do Load ZX e esteve em pessoa no evento. O Retro Gamers aproveitou a ocasião para falar um pouco com Grant, que não poupou nos elogios. I think it's an amazing place. It's got an unbelievable collection and of so many incredible artifacts that have obviously been collected over quite a period of time with a lot of care. It's great to see people using the products now, today, and getting a feel for the predecessors to this product. So the hi-fi and the televisions and the other computers in the earlier 80s. It's been a great reaction and been some brilliant people talking at the event. You picked up on the family name, and you developed a lot of things concerning personal transportation also and safety. Can you just make a link with your own work? With my own work, well, I was inspired by my family work a lot, not just my uncle, but my father's work. And one of the products in particular was the C5, which I had the prototype of the C5 at my house when I was a kid. And there's some issues with it because it was quite low down and it also wasn't covered. So I wanted to take it further with my own product later on. So I came up with an idea to make it much higher off the ground, much more streamlined. So my design is higher off the ground, streamlined, and goes a lot faster, and safer. But it's still a similar concept to what my uncle came up with many years ago. So. Durante os 2 dias de comemoração dos 40 anos da ZX Spectrum, abordaram-se temas como a comunidade no Brasil, com o convidado Marcos Garrett, ou a tecnologia portuguesa de Miguel Guerreiro no acesso do Spectrum aos cartões SD. Ouviram-se as fascinantes histórias dos dedicados engenheiros da Timex portuguesa em meados dos anos 80, na Sobreda da Caparica, tempos áureos da fábrica. Houve ainda a apresentação do jogo Museu Load ZX, da autoria de Filipe Veiga. Naturalmente, o evento contou também com nomes de peso na programação de videojogos, tais como Philip Oliver, dos famosos Oliver Twins, autores da saga Dizzy, e vários outros sucessos para a Codemasters. Também Jim Bagley, autor de extraordinárias conversões de arcade como Midnight Resistance ou Cabal. Programou para Amstrad CPC, Game Boy, Mega Drive, PC, PlayStation e Spectrum Next. Todas as palestras em direto e com direito a perguntas e respostas da audiência. Quem também veio a Cantanhede foi Clive Townsend, o lendário criador de Saboteur. Teremos entrevista em exclusivo no final deste programa. O evento ficou ainda marcado pelo lançamento do livro Os Programadores Portugueses, de André Leão. Um trabalho de recolha notável que põe no seu devido lugar a primeira geração de programadores de videojogos e software educativo em Portugal. André Leão, o fundador do Planeta Sinclair, é seguramente o mais ativo elemento da comunidade ZX no nosso país. Tudo isto me deixa muito feliz por ver que esta dinâmica que fomos criando teve o seu retorno, que é a comunidade a acarinhar este projeto e, no fundo, permitir-nos agora ter um evento como este, dos 40 anos do Spectrum, que era impensável em Portugal, se calhar há 5 anos atrás, não é? E ter um museu como este, e agora o livro. Já depois de termos concluído o livro e já está para impressão, em que em 2, 3 semanas eu encontrei mais cerca de 2 dezenas de programas novos e jogos para partilhar depois em histórias futuras.
Depois de 4 décadas de videojogos em Portugal, em boa hora chegou este lançamento, que resulta de uma longa investigação aos primórdios dos videojogos e software educativo no nosso país. Reúne um conjunto de programadores e títulos que, no momento do lançamento do livro, já promete um segundo volume. Porque o passado está recheado de inesperadas surpresas, a nossa memória coletiva dessa alvorada digital em Portugal não pode ficar limitada apenas aos lugares comuns do habitual, tão cómicos quanto pouco relevantes. Este livro mostra que houve muito mais para além do que habitualmente surge em conversas sobre os primeiros videojogos portugueses. Se até aqui desconhecíamos esta parte da nossa história, a partir de agora já não há desculpa para continuar a ignorar. A época do Big Bang tecnológico a 8 bits, que trouxe microcomputadores pela primeira vez para as nossas casas, está aqui. E connosco temos André Leão, autor do livro, e Libânio Guerreiro, programador e pioneiro com vários títulos em destaque. Sejam bem-vindos. Olá, Marco. É um prazer rever-te. E é um gosto enorme estar com este livro na mão. E eu vou-te lançar já esta pergunta. Isto foi o resultado... Eu sei que o teu Planeta Sinclair chegou a 1 milhão de... 1 milhão de visitantes agora há pouco tempo, sim. E este livro é um bocado o resumo dessa tua paixão por isto, não é? É um misto de várias coisas. Portanto, é um misto desta paixão que já vem desde dos anos 80, de meados dos anos 80, com o ZX Spectrum. Também há uma paixão pela investigação. Portanto, isso é um trabalho de investigação e deu muito gozo ir descobrindo programas que nem se conheciam, ir descobrindo, agora é fácil descobrir as pessoas com a internet, contactar as pessoas, foi o caso daqui do Libânio, que eu contactei assim do nada, e descobrir depois mais trabalhos que fizeram que eram desconhecidos. Portanto, depois, obviamente que o reconhecimento que o Planeta Sinclair está a ter e o reconhecimento que estes programas estavam perdidos está a ter junto do público, ajudou também a motivar-me para continuar o trabalho. Então vamos lá reciclar aqueles artigos todos que eu fui fazendo no Planeta Sinclair. Fui juntando novos artigos, portanto o João teve aqui um importante papel, porque ele foi-me ajudando também. Eu ia-lhe mandando os artigos, ele ia revendo. Também mandava depois para os meus colegas do Planeta Sinclair, o Mário Viegas e o Filipe Veiga, que foram-me sempre dando algum apoio. Aliás, no livro tem um artigo de cada um deles, do Mário, do Filipe e do João. Portanto, isso foi quase um projeto também em conjunto, e esse acompanhamento todo ajudou-me a levar o projeto até ao fim da maneira que foi. Foi difícil fazer este livro? Ou tornou-se fácil? Tornou-se fácil com isso. Acima de tudo, deu-me um grande gozo escrever. Portanto, o livro foi fluindo de uma forma muito natural. As tuas paixões no retro são só o Spectrum? No retro, essencialmente, é só os sistemas da Sinclair, do Spectrum, do Timex. Eu jogo alguns jogos do PC ainda antigos, aqueles de estratégia em tempo real, tipo o Age of Empires, e aqueles por turnos, tipo o Civilization, o XCOM. O Dune, por exemplo, tem uma versão agora para o ZX Spectrum também. Por acaso, foram programadores que se iniciaram no ZX Spectrum. Portanto, o Laser Spread, por exemplo, é do Gallop, que depois fez a saga XCOM. Ainda bem que levantas esse tema, porque nota-se claramente que há vários tipos de jogos com programações completamente diferentes. Programações muito simples, programações muito... E neste livro tens de tudo, acho que cobriste muito bem quase tudo. Em que altura é que em Portugal se chega à maturidade, basicamente, de programação para este tipo de arte? Olha, eu diria que talvez por 87, quando saiu o Alien Evolution. Bem, pronto, como sabes, na altura era tudo pirateado. Não havia grande motivação para se fazer programar em Portugal. Obviamente que havia a Store Software, que tinha os seus programas originais. A maior parte deles eram didáticos, alguns utilitários também, tinha meia dúzia de jogos. Mas os lucros que daí resultavam, obviamente, para os programadores, obviamente que eram baixos, eram reduzidos. Depois, em 87, quando o Marco e o Tito resolvem vender à Gremlin o Alien Evolution, acho que houve uma mudança de paradigma. As pessoas começaram a ver, se calhar é possível nós juntarmos a nossa paixão, porque quem é programador de jogos, de certeza que tem paixão por aquilo, não faz aquilo como um trabalho normal. Mas é possível ganhar-se alguma coisa com isso. Depois apareceram outros jogos como o Climax, o Crawl, o Welcome to Hollywood, o City Connection. Portanto, foram todos jogos que já elevou muito a qualidade e o patamar da programação. E falar em qualidade, temos aqui um pioneiro da programação para Spectrum
em Portugal. Como é que isto chega a ti? Tu já eras programador, eras informático? Nessa altura eu nem sabia o que era um informático ou um programador. Isto chegou a mim, eu tinha 15 anos. Andava na escola, andava a juntar dinheiro para comprar qualquer coisa para ligar à televisão. Surgiu o Spectrum e achei a máquina na altura com potencialidade. Nos primeiros meses foi jogar vários títulos, o Jet Set Willy, o Manic Miner, Chucky Egg, Jetpack, a Tic Tac. Chegou uma altura que eu comecei a querer mais. Eu na altura não era muito bom em inglês. O que me fez aprender inglês a fundo foi o manual do ZX Spectrum, que era tudo em inglês. E tu programavas no ZX Spectrum? Eu programava no ZX Spectrum. Ou seja, não era usado qualquer tipo de hardware? Não usei qualquer tipo de hardware. O único hardware que eu tive antes depois foi uma microimpressora que imprimia em papel térmico que ligava ao Spectrum. Mas foi tudo programado em BASIC e algumas rotinas em código-máquina ou Assembler, e foi aí que eu comecei. E como é que tu aprendeste esse tipo de linguagem? Na altura era fácil ter acesso à informação? Fui autodidata, fui lendo o que havia disponível, tudo em inglês. Tive que aprender inglês várias vezes, até conseguir atingir uma qualidade que conseguisse perceber o que estava a fazer. E começou aos poucos a programar, a começar a fazer pequenos programas, que não vêm para aqui, foram por experiências. E depois o que me levou a fazer o primeiro jogo, o SOS Naufrágio, eu era fã e ainda sou de Tolkien. Joguei uma vez uma aventura gráfica que era o Hobbit, e aí disse, eu vou fazer um jogo de aventuras e em português, porque tudo o que há em inglês... Mas isso acho que é uma das coisas que te caracteriza. Tens o SOS, tens o Vasta Gama, tens o Hero. Exato. Todos eles têm uma temática assim de história. Eu sempre gostei muito de história. Aventura, RPGs, Dragons and Dungeons também joguei há muitos anos atrás. E tudo isso fez com que eu fizesse qualquer coisa que puxasse pela cabeça e com uma história de fundo. E o Hero nasceu na sequência do SOS. Eu aproveitei a mecânica do SOS para desenvolver um jogo de estratégia. Incrível. Tu, aqui neste livro, tens várias personagens, vários jogos. Se tivesse de destacar 3 ou 4, o que é que tu destacavas aqui que as pessoas realmente não podem mesmo perder? Está bem, vou destacar alguns. Deixa-me só dizer que o livro foi lançado no Dia Internacional do Livro, portanto, foi numa data emblemática, num sítio emblemático. No final de uma das sessões, apareceu o Ricardo Pinho. O Ricardo Pinho foi um dos programadores, junto com o Manuel Lemos e com o Paulo Gordinho, do City Connection. O City Connection é um dos jogos mais emblemáticos portugueses. Para já, ainda só temos a versão 48K, a versão 128K ainda é desconhecida. Qual é o interessante nisso? O interessante nisso é que nós conhecemos a história dessa versão através de um programa do Ponto por Ponto, o Dimas, que também apareceu lá no evento e que mostrou algumas imagens mesmo um walkthrough do jogo. Temos o Domingos Silva, por exemplo, que é um programador dos anos 80 que tinha inúmeros programas utilitários e também jogos educativos, e desde aí que ele voltou ao Spectrum. Agora ele lança os jogos com uma cadência impressionante. Por exemplo, ainda há 2 dias ele mandou o novo jogo, todos jogos educativos, mas que ajudam-nos a puxar pela cabeça. E depois temos também aqui 2 que eu acho que também devemos destacar, que é o Aurélio, não é? O professor Aurélio Fernandes. Deixa-me dizer que o professor Aurélio Fernandes é nonagenário. Portanto, quando ele começou a programar no ZX Spectrum, nos anos 80, ele já tinha 50 e qualquer coisa antes. Portanto, ele tem um testemunho impressionante no livro. Portanto, é diferente dos outros capítulos porque praticamente eu peguei nas palavras dele e coloquei no livro. O Zé Oliveira foi o primeiro, ou melhor, é o programador do primeiro jogo português conhecido, que é o Zim. Eu acho que o Zé Oliveira nunca deixou o bichinho do ZX Spectrum, portanto, que ele programa noutras plataformas. E achas que vamos receber algum jogo dele no futuro? Ele tem vindo a reciclar alguns dos programas antigos. Neste caso não fui eu que recuperei, ele tem os programas todos, e temos estado a colocar. Além disso, ele lançou, na sequência agora do concurso básico para escalado, ele lançou um livro também. Então ainda temos muito. Vamos ter um novo livro, estaremos cá. Aliás, agora, em jeito mesmo para terminar, aqui uma pergunta: o que é que nós podemos esperar no futuro de Hero e Vasta Gama? Até o André me contactar, eu já me tinha esquecido que tinha feito os programas que tinha feito. E fui ao sótão, procurei, encontrei e consegui. Só que o André meteu-me aqui um bichinho e eu agora voltei a programar, ao fim de 40 anos quase, voltei a programar. Já estou a trabalhar numa versão do Hero em 3D.
a dinâmica e a história vai ser a mesma. Vai ser quase um remake. É um remake do Hero. E que já comecei a fazer lá cerca de 3 meses no Unity. Eu não conhecia o Unity, comecei a autodidata. Mais uma vez. Voltar às origens. Voltar às origens e a programar. Em relação ao Vasco da Gama, se eu conseguir levar o Hero 2 a bom porto, certamente que irei fazer uma versão completamente distinta do Vasco da Gama e talvez com grandes surpresas para todos. Mas Espero que ter-te cá quando isso acontecer. André, Libónio, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Grande abraço. Em jeito de brinde, no final deste programa, vamos à entrevista com Clive Townsend, que era ainda um adolescente quando começou a programar ZX Spectrum no seu quarto. Um verdadeiro bedroom programmer, que viria a ser contratado pela editora Durrell, que ficava perto da sua escola, em Taunton, Somerset, no sudoeste inglês. Ganhou fama em 1985 pela criação de Saboteur, um fabuloso jogo que mistura ação e aventura com elementos stealth. Em 87 sai Saboteur 2, Avenging Angel, 2 absolutos clássicos que decididamente arrumaram com a ideia dos jogos básicos. Apenas 3 anos depois do lançamento de ZX Spectrum, já se distinguiam muito bem os jogos tipo infantil e os jogos mais evoluídos e sofisticados no universo Sinclair. Teve vastas conversões para várias plataformas até hoje, incluindo versões 3D, desenvolvidas pelos fãs. Mais recentemente foram publicadas versões remasterizadas para PC e também o terceiro capítulo, Saboteur CO, para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e Windows PC. Clive Townsend veio a Portugal a convite do Museu Loa ZX. O Tiger, o nosso realizador gamer old school, entrevistou e o veterano continua em forma. A friend of mine had a ZX81, which I wanted, and I almost got one until my friend said, there's a ZX82, get that instead. It's got colour. And I bought it, and they'd renamed it to a Sinclair ZX Spectrum because of the colour. And then I was hooked. From there on, 40 years later, I'm still making Spectrum games, so crazy. I don't have words. It's incredible. It's amazing that people remember my games 40 years later, but to have a whole museum, it shows how forward-thinking Clive Sinclair was to imagine a computer. I'm sure he didn't imagine it lasting 40 years, but he saw ahead, and what we had, we could create amazing things with, which meant loads of different people with different ideas could create a game, which meant lots of variety for the games. So I think that's why they've lived on, but all down to Clive Sinclair. Technically, I'd played lots of games which were just text, or text with a picture. Or I played arcade games with lots of moving things, but no one seemed to combine a story with an action game. So that was my goal. I had big plans, which, due to the limited nature of the machine, I couldn't entirely do. But that forced me to make a second game. And in time, there will be a third game as well for the Spectrum. So it forced me into it. His fault, again. As the computers get older, or software gets older, I had to keep rewriting my game. I wanted to make a bigger Saboteur, but I worked in Xcode, and that was obsolete. I worked in Java, that became obsolete. And Marmalade was something else before, and that changed. And every time I tried to make it, it got more and more difficult because I was rewriting the same game over and over again. So I invented a new language, which I call Easy Code, which is very cheesy, but I should call it Cheesy Code, probably. Now I can write Saboteur 1, 2, and 3, and write the game code, and then if it works on that system, I press a button, it all works. If that system's obsolete, I can get a new system, like Unity, for example. So now I can teach Easy Code Unity, press a button, Saboteur 1, 2, and 3 all work in Unity, or Java, or maybe a new Sinclair handheld. That's my plan. I remember from your days, from Saboteur, I remember the Dural hits like Thanatos, Yeah, or like yeah. Turbo Scuba Squid, Dive. Scuba Dive. Yeah. Did you met at the time those programmers as well, or you lived separate lives? Mostly, we all worked in an office, apart from Mike Richardson, who was the one that did most of the unique Durrell hits. He worked from home and occasionally came to the office.
For Saboteur, when the boss saw that I was doing the Spectrum version, he asked a couple of other programmers. One was not in-house, did the Commodore version. The Amstrad guy started copying what I was doing, but he had a long, spindly-legged guy running around. And in the end, the boss just said, Clive, do the Amstrad version. But we all worked together, but we didn't do cross-platform development. So the Commodore version of something, in Saboteur's case, did have my graphics and the maps. But many of the games, if you've seen Scuba Dive on the Spectrum or on the Auric, dramatically different, just written from scratch, no cross-platform artwork even. So, yeah, all work together on our own projects, but sometimes it overlaps. You have a special taste for Easter eggs. I do, yes. So, can you reveal just a little bit of your history or Easter eggs? When you load Saboteur 2, there's a buffer which isn't used. So I put 6 or 8 high score tables in there. When you start the game, it picks one at random. So you might have a list of my friends, or my colleagues, or a different group of friends, or a load of letters and numbers. This was 1987. In 2015, someone figured out what those numbers and letters mean. And each code is a CD. And if you work them all out, you can work out what music I was listening to in 1987 when I made Saboteur 2. Except for one of them. One of them isn't a CD, it's something else. There you have Find out. There you have it. Thank you. Pleasure. Thank you. Aqui no Retro Gamers, os heróis de 8 bits terão sempre o nosso respeito. Por hoje é tudo. Enviem as vossas ideias e opiniões para os nossos contactos. E até lá, divirtam-se a jogar.